Amém? Todos acharam? Josué capítulo 15. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Édom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira começava na ponta da terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin, e daí até o sul de Cades-Barneia, depois passava por Ezon, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada no foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã, filho de Rubem. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte na direção de Gilgal, que fica defronte da subida de Adumim. Ao sul do ribeiro passava pelas águas em Ensenes, indo até En-Rogel. Depois subia pelo vale de Ben-Inom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Inom, do lado norte do vale de Refaim, do lado alto da montanha. A fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa, ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat-Baalim. Verso 13: conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat-Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enac. Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enac. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriat-Sefer. E Caleb disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela, já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Só até aqui. Se acende. Como nós estamos no propósito de estudar todo o livro de Josué, hoje nós vamos aprender Josué capítulo 15. No capítulo 15 nós percebemos as demais tribos, como nós estudamos no capítulo 13, 14, agora nós percebemos que continua a distribuição da terra. E em Josué nós vimos que nós podemos perceber que as demais tribos que ainda não tinham recebido a sua parte da herança da conquista da terra, começam a receber essa parte da sua herança. A gente percebe que essas tribos, todas elas lutaram e trabalharam para que eles pudessem ter o direito de conquistar a terra prometida. E como nós estudamos agora, eles estão prontos para receber a promessa segundo a bondade e a fidelidade de Deus. Eles haviam passado por diversas guerras, por diversos momentos onde eles tiveram batalhas intensas, onde alguns morreram, como na cidade de Ai, alguns morreram, e agora é o momento deles viverem os dias de recompensa. Isso acontece comigo e com você. Nós temos lutas, batalhas, nós perdemos às vezes nós ganhamos, mas a gente percebe que chega um momento que nós vamos ter
dias difíceis, mas a gente percebe que os dias difíceis eles nos fazem sentir, nos fazem entender que cada luta que nós enfrentamos, quando nós alcançamos a vitória, nós percebemos que tudo teve um propósito, e quando finalmente chega o dia de receber a nossa recompensa da parte do Senhor, nós temos aquela sensação de dever cumprido. Então o que se fala aqui hoje, o que nós vamos falar, eu esqueci de dizer o tema da mensagem, é como viver a promessa do Senhor. Todos nós aqui temos algum tipo de promessa, seja ela física, emocional, financeira, familiar, conjugal, sentimental, todos nós temos promessas. E a Bíblia diz que em todas as promessas nós temos o sim, o amém do Senhor. Então aqui a gente percebe que há de chegar os dias, há de chegar o tempo preparado por Deus, onde nós vamos tomar posse da nossa promessa, e seguindo a direção de Deus, nós veremos a glória de Deus, nós vamos alcançar o favor de Deus. Então aqui essas tribos, era como se eles estivessem tendo a sensação de dever cumprido. Todo aquele que planta, ele vai ter a sua colheita. Então o que Josué está nos ensinando é que quando se obedece a Deus, tem-se a colheita. Então nós vamos ver aqui como viver a promessa de Deus na nossa vida. Eu confesso que foi muito difícil de fazer essa mensagem, porque como nós começamos a ler, ela diz as terras que foram destruídas, a tribo de Judá, e a gente percebe que ela começa a falar sobre formas geográficas, né? Começa dizendo, a fronteira sul começa na ponta da terra do extremo sul, passa pela subida de Acabim, prosseguia até Zim, e eu comecei a ler o capítulo 15 e falei, meu Deus, como que eu vou fazer uma mensagem baseada nisso aqui? Eu consultei os comentários bíblicos, que eu tenho alguns lá em casa, na realidade eu tenho vários, tanto livro físico como no computador, e um tinha um tantinho assim de explicação sobre o capítulo 15, o outro tinha mais um tantinho assim só sobre o capítulo 15, o outro da mesma forma. Eu falei, agora José, como é que faz? Como que eu vou? Eu fui para a internet, procurei lá e achei um pastor que ele foi falando lá um vídeo de 15 minutos, e eu fui vendo aquele vídeo e eu peguei a ideia. Aí o Espírito Santo, sabe quando tem os desenhos? Quando aparece uma luzinha em cima a lâmpada em cima dos desenhos, aí acendeu a lâmpadazinha do Espírito Santo na minha mente. Eu falei, opa, já sei o que falar e como falar. E louvado seja Deus por isso, porque pregar a palavra é muito difícil. Então você tem que ter um norte, você tem que ter uma direção, você tem que seguir o que os textos estão dizendo. Então vamos ver como viver a promessa de Deus. O contexto era hora, e eles estavam vivendo a promessa, eles estavam tomando posse de todo o esforço, de todo o suor que eles tiveram, e é sobre isso que nós vamos falar, como viver a promessa de Deus. Primeira coisa que nós podemos aprender, não com o capítulo 15, com o capítulo 15 e com o capítulo 14, mas nós vamos voltar para o 14. Primeira coisa que eu aprendo com o texto, para nós vivermos a promessa de Deus, nós temos que entender que é Ele quem nos abençoa. A gente percebe que a divisão da terra não foi feita de forma arbitrária ou autoritária por Josué. Josué não usa a sua autoridade de líder que ele tem e aponta o dedo para as tribos e diz assim, essa terra vai ser sua, essa vai ser sua, e se você não gostar, problema seu. Não, a gente percebe que quando Josué foi dividir a terra, ele contou com a ajuda de Eleazar, que era o sacerdote. Eleazar era representante do povo, porque o capítulo 14, leia comigo o capítulo 14, verso 1 e 5, mostra como se deu a divisão da terra. Diz assim, foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos Manassés. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver.
com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui sobre essa divisão da terra, sobre como viver a promessa e como se apossar da promessa, nós temos que entender que a promessa vem de Deus, é Ele quem nos abençoa. A divisão da terra foi realizada por meio de sorteio, lançando-se sorte na presença do Senhor, para que o Senhor decidisse qual seria a porção de cada tribo. Então a gente percebe que essa divisão foi feita dessa forma, para que não houvesse acusações de discriminação ou até mesmo de favoritismo, porque a gente sabe como é o ser humano. Há um ditado que diz que é melhor mexer com o bicho do que mexer com o ser humano, não é? O bicho, o animal, você diz para ele sair, fazer alguma coisa, ficar quieto, ele fica, ele vai te obedecer. Mas o ser humano a gente sabe. Então essa divisão foi feita na presença do Senhor, por representantes do Senhor, para que não houvesse acusações de discriminação ou até mesmo de favoritismo. Então não tinha espaço, não havia espaço para discussões tolas sobre a divisão da terra. Foi Deus quem conquistou a terra e era Deus quem estava distribuindo a terra. E às vezes você pode estar perguntando: o que isso se aplica na minha vida? Nós temos que entender que nós não vivemos segundo promessas humanas, nós vivemos segundo as promessas do Senhor. Só que muitas pessoas às vezes confiam em promessas humanas, confiam nos homens que são falhos e são pecadores, e alguns até confiam na força do seu braço, ou até mesmo na força do seu intelecto. Por isso que a gente percebe que muitas pessoas hoje estão frustradas, elas estão decepcionadas, porque elas estão esperando na pessoa errada. E nós muitas vezes ficamos frustrados porque nós esperamos em pessoas erradas, nós esperamos em situações erradas. Aqui a gente percebe que a nossa confiança deve estar no Senhor. Salmo 118:8 diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então a gente percebe que quem espera algo que não seja de Deus e que não seja Deus, ele fica frustrado a vida toda. Nós temos que esperar em Deus, não esperar nos homens. Por isso que para nós vivermos a promessa de Deus, nós temos que entender que é Ele quem nos abençoa. O nosso socorro vem do Senhor. Quem te fez promessa não foi o homem, quem te fez promessa foi Deus. E nós sabemos que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por isso nós precisamos confiar no Senhor. Então não espere nada do homem. Do homem pode até vir alguma coisa boa, mas essa coisa boa vai vir de Deus. Então não lance confiança em homens, porque o homem é falho. O homem promete e não cumpre. Eu disse para vocês que se eu fosse ter o tanto de carro que já me prometeram que me daria, eu teria uma concessionária. Se eu tivesse o tanto dinheiro que já prometeram para mim, eu teria muito mais dinheiro do que eu tenho hoje, porque os homens, na hora da dor, na hora da dificuldade, eles fazem promessas, mas eles não cumprem as promessas. E o nosso Deus, Ele não é homem para mentir, e muito menos filho do homem para se arrepender. Então a primeira coisa que eu entendo, para viver a promessa de Deus, para desfrutar da promessa de Deus, você tem que entender que é Deus quem te abençoa. Amém? Olhe para alguém do seu lado e diga assim: Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe. É Ele quem vai te abençoar e não eu. Amém? A sua bênção, a sua promessa, ela vem de Deus, ela não vem de mim. Eu posso te fazer uma promessa, mas na hora da minha dificuldade, quem sabe, eu não vou cumprir com a promessa que eu fiz. Portanto, Salmo 118:8 diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Amém? Confie em Deus, não confie em homens. Promessa de homem cai por terra. A promessa de Deus, céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir ao nosso respeito. Amém? Outra coisa que o texto nos ensina, agora capítulo 15. Deus tem uma promessa pessoal para cada um de nós. O verso 1 diz assim: as terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul, até a fronteira com Édom, até o deserto de Zim, no extremo sul.
Cada uma das tribos teve o seu direito e o seu espaço na divisão da terra. Aqui a gente percebe que a terra foi dividida clã por clã, tribo por tribo. Então a gente percebe que cada um de nós temos o direito, temos o nosso espaço, ou seja, de nós temos a promessa de Deus. Muitas pessoas às vezes têm inveja um do outro, e nós não precisamos ter inveja porque alguém foi abençoado antes de nós. Porque a gente percebe que muitas pessoas invejam e nós não precisamos tentar derrubar ou passar por cima de outra pessoa para termos o nosso espaço. Entenda que a bênção que serve para mim não serve para você. A bênção que Deus tem para mim não serve para você. E a bênção que Deus tem para você não serve para mim. Por isso eu não preciso invejar você se você alcançou ou conquistou alguma coisa. Pelo contrário, eu tenho que me alegrar com a sua vitória, porque Paulo disse: alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Então a gente percebe que Deus tem uma promessa especial para cada um de nós. No caso de um casal, Deus tem uma promessa para o casal, Deus tem uma promessa para aquele que é solteiro, Deus tem uma promessa para cada um de nós. A gente percebe que muitos invejam, como José conta os seus sonhos da sua família, e isso causou inveja. Porque a gente percebe que a inveja, ela causa sofrimento interior quando os outros são bem-sucedidos. A pessoa que é invejosa, ela nunca vibra com o sucesso do próximo. Por isso que nós temos que nos alegrar com os que se alegram. Nós não podemos invejar aqueles que alcançaram alguma coisa. Não, nós temos que dar honra e glória ao Senhor, porque alguém teve uma promessa que se cumpriu na vida dele. E José, ele surge no erro de contar o sonho dele, e a gente percebe que os irmãos de José não entenderam que se eles obedecessem a Deus como José, eles também seriam abençoados por Deus. Mas eles preferiram a inveja, eles não entenderam que eles tinham uma promessa pessoal sobre a vida deles. Eles acharam melhor ter inveja do seu irmão do que se alegrar com a promessa dele. Então a inveja, Tiago diz que ela causa divisão e confusão. Onde tem inveja, tem divisão e tem confusão. Por isso que o meio de distribuição das tribos foi por sorte, foi Deus quem estava dividindo aquelas tribos. Então a gente percebe que a inveja causa divisão. Tiago 3,16 diz assim: pois onde há invejas e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então a gente percebe que se Deus te abençoar, eu vou louvar e vou glorificar o meu Deus, porque eu entendo que a bênção que Deus tem para mim, ela é diferente da sua. A única coisa que serve para todo mundo que Deus dá é a armadura de Deus, e até assim tem os números diferentes, vamos dizer assim. Mas a gente percebe que antes de Davi vencer Golias, ele teve que vencer os seus críticos. Antes de nós vencermos, nós vamos ter que vencer muita coisa. Então a gente percebe que a inveja, outra pessoa que invejou o sucesso foi Saul. A inveja que Saul sentiu por ver o sucesso de Davi é um exemplo disso, porque para o invejoso, a pessoa que é invejosa, qualquer vantagem que o outro tem é injusto. Mas a gente percebe aqui que Saul teve inveja de Davi pelo seguinte fato: e as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso gerou inveja, isso gerou confusão. Então a gente percebe que a gente não pode perder tempo com crítica, não podemos perder tempo com inveja no nosso coração. Nós temos que gastar tempo em oração para viver a nossa promessa, para viver aquilo que o Senhor tem para nós conquistarmos o que o Senhor tem para nós. Porque às vezes pessoas ficam brigando entre si: Deus abençoou fulano, Deus abençoou ciclano e não me abençoou isso, e com isso a pessoa perde tempo. E por isso nós não podemos perder tempo, temos que gastar tempo em oração. Então nós temos que lutar pela nossa promessa. Lute por seu espaço, mas não perca tempo olhando para os outros. Porque aqui no capítulo 16 gerou
acho que é o 17, gerou uma intriga. Qual foi a intriga que foi gerada? Porque os filhos de José acharam que a terra que eles tinham recebido era pequena demais. Eles pediram uma terra e eles argumentaram com Josué dizendo assim: olha, a terra que nós temos é uma terra, o povo que nós somos é um povo numeroso, e a terra que nós recebemos é pouca. Sabe o que Josué disse para eles? Se fosse, já que vocês são muitos, a terra que eu dei para vocês tem muitas florestas, vão lá e desmatem a floresta, é essa que vocês receberam como herança. Então a gente percebe isso. Então a gente tem que entender que Deus tem uma promessa exclusiva para você. Amém? Deus tem uma promessa exclusiva para o seu casamento, para a sua família, no nome de Jesus. Amém? Outra coisa, deixa o nenenzinho quieto aí. Você está prestando atenção nele demais e não está prestando atenção no que o pastor está falando. Pode deixar ele andar aí. É os adultos que tem que vigiar, né? Porque eu aprendi o seguinte: se você traz um menino para a igreja e ele fica fazendo barulho, você repreende ele fica com isso no coração. Aí quando ele crescer, na alma dele vai estar ferida e machucada. Ele vai lembrar: quando eu fui para a igreja, alguém me repreendeu, agora eu não quero ir mais para a igreja. Entendeu? E a Bíblia diz: ensina, quando ele crescer ele não desvia. Tá bom? Então vamos lá. Como que ele chama? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus abençoe Davi, que ele seja próximo e abençoado no nome de Jesus. O que sucede? A bateria está acabando. A bateria está acabando? Glória a Deus. Mas vai gravar tudo? Não? Vai. Segunda coisa, terceira coisa na realidade, que nós aprendemos com o texto de Josué capítulo 15, de como viver a promessa. Isso aqui é muito importante, o crente precisa entender isso aqui. Trabalhe para viver tudo que Deus lhe prometeu, ou seja, se esforce, seja forte, como Deus disse para Josué, seja corajoso, tenha ânimo. Olha o que diz o verso 13 e 14. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Queriate Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquim, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Nós aprendemos no domingo passado que nós temos que ter missão espiritual. Nós não podemos nos conformar e nos contentar com aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós temos que nos alegrar, dar glória a Deus, mas entender que Deus sempre tem algo a mais para nos dar e sempre algo a mais que nós podemos alcançar. E Caleb, ele tinha essa consciência de que nunca é tarde demais para realizar um sonho. Nós estamos falando de um homem, de um senhor de 85 anos de idade, e a gente percebe que quando ele começa a tomar posse daquilo que é dele, a gente percebe que ele teve que ir enfrentar uma terra que era ocupada, e os inimigos não iam entregar de mão beijada a terra dele, seria necessário lutar. E a gente percebe que Caleb estava com 85 anos, e ele teve que lutar para conquistar a parte que lhe cabia. Era uma terra, ele teve que conquistar uma terra que era dominada por gigantes. O verso aqui diz que ele teve que derrotar 3 gigantes, porque os Enaquins, aqui diz, olha, Queriate Arba era antepassado de Enaque. Enaque vem de Enaquins. Golias era dessa descendência, e a gente percebe que ele expulsou os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, que são descendentes de Enaque. Então ele derrotou 3 gigantes para conquistar a sua promessa. E nós temos gigantes para conquistar, para derrotar, para conquistar a nossa promessa. Então o que se entende com isso? Nada na vida é fácil. Nós precisamos lutar por aquilo que nós queremos. Nada vai ser fácil na vida. Nada. Se é fácil, pode suspeitar que tem alguma coisa errada. Nada é fácil, nada cai, nada vem de mão beijada. Eu costumo dizer que a única coisa que cai do céu: raio, avião, chuva, Lúcifer caiu do céu,
Mas caso contrário, se não houver esforço, se não houver dedicação, não haverá colheita. Por isso que nós precisamos nos esforçar, lutar para conquistar aquilo que nós queremos. Os crentes de hoje são muito omissos e eu posso dizer até preguiçosos. Muitos se desculpam dizendo assim: estou esperando em Deus, né? Pego aquele versículo e diz assim: Deus trabalha para o que espera. Desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, Deus trabalha para o que espera nele. Mas esse esperar em Deus, Isaías diz: os que esperam no Senhor renovam força. Eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fadigam. O que você entende com correr? Atitude, ação. O que você entende com caminhar? Atitude, ação. É igual você vai no shopping. Os shoppings, a maioria deles é porta automática, né? Você chega perto, a porta, igual na porta da esperança do Silvio Santos, que se abre as portas da esperança. Não precisa esforço para abrir aquela porta. Tem um sensor ali que abre aquela porta. Mas a gente sabe que na vida, se não tiver esforço para você abrir a porta, ela não vai se abrir. Então, Deus nunca prometeu ausência de luta. Ele prometeu estar conosco. Então a gente tem que lutar. A gente tem que esforçar. Caleb teve que lutar. Caleb teve que tomar posse de uma terra, uma região montanhosa, e ele teve que derrotar 3 gigantes no caminho da vida dele. Então a gente percebe que muitos cristãos têm uma visão romântica da vida cristã. Acham que por ser filho de Deus, Deus vai privar de bênção. Não, vamos ter aflições. Então a gente percebe que a gente não pode parar, guardar as nossas armas espirituais. A luta não acabou. Amém? A vida não é uma colônia de férias. A vida é um campo de batalha. Nesse campo de batalha nós vamos ser guerreiros ou vítimas. Então nós temos que nos esforçar, nós temos que nos dedicar ao Senhor nosso Deus. Então não esperem as coisas melhorarem para você fazer alguma coisa. Entenda uma coisa, Eclesiastes 11:4 diz assim: quem olha vento não planta. Todos estão cientes que nós, pela graça e misericórdia de Deus, nós trocamos de carro. Depois de muitos anos, 2008 para 2022, quantos anos? Depois de 13 anos com o mesmo carro. Um carro que já era um carro muito bom no princípio, mas tudo que é velho vai dando problema, vai estragando. E pela graça e misericórdia de Deus, nós trocamos de carro. Só que sempre há aquele receio de fazer alguma coisa nova, de dar um passo novo de fé, de conquistar alguma coisa nova. Sempre vem um receio no nosso coração. Não sei se com você tem isso, mas comigo tem. Porque a gente começa a fazer conta, a gente começa a analisar as coisas, começa a olhar segundo a ótica humana e esquece da promessa. E Deus foi confirmando de tal forma a troca desse carro que até eu fiquei assustado. Um irmão pegou, que estava me ajudando, ele pegou e orando por mim, e ele falou: pastor, abri a Bíblia. Eu falo: lá vem bomba. E aí caiu Eclesiastes 11:4. Quem olha vento não semeia, quem olha vento não planta. O que Deus estava me dizendo? Vai. Aí eu recebi essa palavra pela manhã e muita preocupação, tem muita coisa para ser feita ainda, que demanda dinheiro. E eu fui ficando nervoso. Eu fiz o favor de sumir o verdinho, o documento do antigo carro, o DUT. E aí gerou mais uma despesa na transferência do carro. Tem que baixar um tal do gravão, você tem que pagar mais coisa, e só foi aumentando a conta. E eu fui ficando preocupado. Deus já tinha me falado: é hora, quem olha vento não semeia. Aí o que acontece? De tardezinha, um pastor que nem sabia o que estava acontecendo, nem sabia, pega e me manda mensagem e diz assim: palavra de Deus, palavra da parte do Senhor para você, pastor. Vá, é hora, não olhe para trás, vá. É necessário dar um passo de fé. Então, queridos, para nós alcançarmos o que Deus prometeu para nós, vai demandar esforço, vai demandar
trabalho, vai demandar suor, dedicação, fé. Então você não pode esperar que a vida seja uma colônia de férias. Nós somos guerreiros, então nós temos que enfrentar a dificuldade. Amém? E a gente percebe que nós não podemos esperar tempos calmos. Nós temos que terminar o que o Senhor colocou na nossa mão. Amém? Não pare. Continue plantando, continue se esforçando, continue trabalhando, que você vai colher o esforço de todo o seu trabalho. Amém? Mas se você sentar e ficar de braço cruzado, aí eu digo que, como a palavra de Deus diz, a formiga, ela não tem trabalho, não tem patrão, mas ela trabalha, mesmo sem ter ninguém para mandar ela. E Paulo disse assim: se alguém não trabalhar, não vai comer. Gênesis capítulo 3, Deus, depois que amaldiçoou o homem, a serpente, expulsa eles, diz assim: olha, de hoje em diante o homem vai viver do seu suor. Então, vida com Deus não é fácil, mas a gente tem que continuar a conquistar a nossa herança. Amém? Então fala para alguém do seu lado: trabalhe para viver tudo que Deus te prometeu. Amém? Se esforce, dedique-se ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Outra coisa que nós aprendemos com o texto: para viver a promessa, tenha pessoas ao seu lado que tenham um propósito com Deus. Ou seja, para viver a promessa, para alcançar a promessa, tenha pessoas que temam a Deus do seu lado. Verso 15 e 17: E Caleb disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. A gente vê aqui que a promessa que Deus tinha para Caleb, Caleb era um conquistador. E Caleb, por ser um conquistador, ele precisava de uma pessoa que estivesse ao seu lado, que tivesse praticamente o mesmo chamado, o mesmo propósito de conquista. E ele fez um desafio, no qual a filha dele seria dada em casamento para quem conquistasse a terra. Uma terra específica. Ele disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. E filho de Kenaz, Otoniel, filho de Kenaz, conquistou, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Então ele precisava de uma pessoa, porque tinha muita coisa para ser feita, e Caleb precisava de uma pessoa que tivesse o mesmo propósito que ele, que tivesse a mesma visão de Deus que ele. E a gente sabe que a palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O ditado lá do mundo é: me diz com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, nós precisamos nos cercar de pessoas que temam a Deus. Nós precisamos nos cercar de pessoas que confiam em Deus e que dependam de Deus, pessoas que temam a Deus, pessoas que nos ajudem, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Amém? Paulo e Silas são exemplo de pessoas que tinham o mesmo propósito. Por quê? Eles foram torturados até a morte, até a quase morte, né? Mas ao invés de ceder, ao invés de murmurar, de se revoltar contra Deus, a Bíblia diz em Atos 16 que eles cantam a Deus, dando glória a Deus. Ou seja, eles estavam sempre juntos no mesmo propósito de dar glória a Deus. Eles não esperavam as coisas melhorar para dar glória a Deus. Eles estavam sempre juntos, adorando e glorificando ao Senhor. Por isso que Eclesiastes capítulo 4 diz: é melhor ser dois do que um. Dois tem melhor paga do seu trabalho. Dois, se um estiver com frio, o outro chega e se aquenta. Dois, se um cair, o outro ajuda a se levantar. Por isso nós precisamos entender que nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de Deus, mas também nós precisamos de pessoas ao nosso lado. A solidão não é uma boa companhia nos momentos de dificuldade, por isso não fique sozinho. Amém? Se você porventura passar por dificuldade, por aflições, não sofra sozinho, com certeza vai ter alguém disposto a te ajudar. E aqui,
para Caleb, para ele viver a promessa, ele se cerca de pessoas que tinham o mesmo propósito que ele. Foi que eu falei para um casal, um jovem casal que estava noivo, está noivo, não os conheço, fui pregar na igreja quinta-feira passada, retrasada, e eu perguntei se eles eram casados, porque eu não percebi a aliança no dedo, só depois, e eu disse para eles, Deus disse para eles, Deus está mandando dizer para vocês, vocês têm que concordar um com o outro. Certamente estava havendo algum tipo de discordância sobre, às vezes, pelo que eu entendi, na preparação do noivado, na preparação dos sonhos, dos projetos, e Deus afirmou para eles, ordenou para eles terem concordância. É o que a Bíblia diz, como vão andar dois juntos se não tiver acordo. E muitas vezes isso se aplica muito a casais, né? Tem um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, tem que ter acordo. E a gente percebe que nós precisamos de pessoas que tenham o mesmo propósito com Deus. Amém? Então, a pergunta é, com quem você tem andado? Quem é os que estão ao seu lado? Porque muitas vezes são pessoas que não têm propósito com Deus, não temem a Deus, não adoram a Deus. Essas pessoas, você tem que se afastar dela, porque ela vai estar afastando você de Deus. Então, cerque de pessoas que têm o mesmo propósito que você tem para com Deus. E para terminar, Deus sempre tem mais para você, mas você tem que pedir. Amém? Amém. Estão aqui ainda comigo? Deus tem mais para você, mas você tem que pedir. Verso 18 e 19. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Caleb era um homem de fé, e por ele ter uma fé ousada, essa fé exerceu influência sobre os filhos dele. Entenda uma coisa, os que são pais, o nosso testemunho, a nossa fé tem que exercer influência nos nossos filhos, porque eles vão crescer e vão seguir a Deus baseado naquilo que a gente mostrou para eles e ensinou para eles. E se a gente não ensinar para eles, eles quando crescer, eles não vão seguir. Então Caleb, por ter demonstrado fé, confiança, ousada por várias vezes, isso passou, influenciou sua filha, e ela demonstra fé, porque o texto diz que ela, quando vai encontrar com o seu pai, ela pressiona o seu pai, pressiona o seu esposo, para que ele pedisse ao seu pai um campo. Ela diz: olha, pede um campo para o meu pai. E ela desceu do jumento. Diz a Bíblia que quando ela desce do jumento, Caleb, seu pai, faz uma pergunta: o que você quer? E ela responde: eu quero um presente. Então a gente percebe que ela foi além no seu pedido. Ela também pediu fontes de águas para irrigar a terra. Então a gente entende aqui que nós temos que buscar a Deus, porque Deus ele é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, porque suas expectativas são mais altas do que as nossas. Então Deus tem sempre mais para te oferecer, mas você tem que pedir. Mateus 7,7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então peça mais de Deus e peça a Deus. Deus quer dar terras frutíferas, fontes de águas, porque a gente tem que entender que Deus ele pode abrir fontes até mesmo no deserto. Então Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim, mas nós temos que pedir, nós temos que entrar. A filha de Caleb pressiona o seu esposo para pedir terra. Depois que ela tem as terras, a gente vê que ela pede também: já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Então a nossa atitude é determinante para que o milagre aconteça.
Se você olhar na Bíblia, a maioria dos que alcançaram alguma coisa da parte de Deus foi através da atitude deles que determinou o milagre. Olha para a mulher do fluxo de sangue, entra no meio da multidão, os discípulos mandam ela afastar. Segundo a lei, ela não podia estar no meio da multidão, e ela entra na multidão, toca em Jesus. Olha o cego de Jericó, entra no meio da multidão e gritava bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos mandavam ele calar a boca, a multidão o empurrava, tentava impedir, e quanto mais os discípulos tentavam impedir, diz a Bíblia, que ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que isso? Porque aquela seria a última vez que Jesus passaria naquela região. Logo mais à frente, Jesus estaria sendo crucificado. Então, a nossa atitude é determinante para o milagre. E a falta de ação da nossa parte, muitas vezes vai adiar aquilo que já está liberado por Deus. Então nós temos que orar. É o único meio de alcançar alguma coisa da parte do Senhor, é pedir. Tiago capítulo 4 diz: vocês pedem e não recebem, porque pedem e pedem mal, porque pedem para gastar nos seus próprios prazeres. Então até o nosso pedido tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos pedir, mas quando nós formos pedir alguma coisa, nós temos que orar e dizer: Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Então Deus tem sempre mais para você, mas você vai ter que pedir, vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que ler Bíblia, você vai ter que fazer campanhas, vai ter que chorar de noite, na madrugada, vai ter que se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vai te exaltar. Amém? Nada com Deus é no estalar de dedo. Ele tem o poder de fazer, mas a gente sabe que Ele não trabalha assim. Então, Ele quer te abençoar. Ele tem muito mais do que você e eu estamos vivendo. Mas, às vezes, e na maioria das vezes, é necessário pedir. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amém? A filha de Caleb foi ousada: Pai, me dê terra e me dê água para regar a terra, porque terra sem água é uma terra morta. Então ela era ousada, porque ela aprendeu com o pai. Nesse processo de compra de carro, ela estava perto de mim, e chegou um ponto que não tinha mais de onde tirar dinheiro. Aí eu, preocupado, eu falei: e agora, Jesus, como é que faz? Senhor, tem misericórdia. E fui dormir de cabeça quente, cabeça doendo, ansioso, preocupado. Eu falei: e agora? Vou ter que tomar dinheiro emprestado em banco. E esse era o meu pensamento. Aí eu comecei a andar na casa. Você começa a andar na casa pensando assim: o que eu vou vender aqui para eu sair dessa enrascada? Vou vender alguma coisa aqui dentro de casa para arrumar dinheiro. Aí eu falei: vou vender o videogame. Eu pensei que tem uma caixa térmica lá atrás. Eu pensei em vender aquela caixa térmica que tem lá atrás. Lá em casa tem 4 televisões. Eu falei: vou vender uma, não preciso de tudo televisão. Saí olhando, saí rodando, mas o carro eu vendo. Aí, irmãos, eu dormi. Levantei, já estava até mais tranquilo. Minha alma já até tinha, como diz o salmista, a alma que é o descanso do Senhor. E tem te feito bem, porque tem um hino da harpa muito bonito que diz: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perto da calma. Tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia! Glória a Deus! Levantei de manhã, irmão. A Bíblia diz: o choro de uma noite, a alegria vem pela manhã. Uma mensagem no meu celular: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: ó, não tem problema não. Pastor, eu estava aqui e Deus me quietou em ligar para o senhor. E antes que o senhor fale alguma coisa, Deus me trouxe ao coração para trazer uma oferta para o ministério do Senhor.
Sabe quando Deus vem na hora certa, no momento certo, na situação certa? Aí o que eu quero dizer com tudo isso? Eu chamei minha filha e falei: aqui, filha, ó, a fidelidade do Deus que nós servimos. Ensine seus filhos, dê testemunho, não só para os seus filhos, mas para as pessoas que estão ao seu redor, da fidelidade de Deus. E você vai ver que a fé sua vai ser edificada, a fé dos outros também vai ser edificada. Então Deus, ele chega sempre no momento oportuno. Na hora certa ele vai chegar, ele não chega nem antes nem depois, ele chega na hora certa. Amém? Então Deus tem mais para mim e para você, mas nós temos que pedir. E é isso que nós vamos fazer. Fique de pé. Amém? Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Amém? Então, para viver a promessa, nós temos que entender que ela vem de Deus, e Deus tem uma promessa para cada um de nós, e nós precisamos nos cercar de pessoas que têm o propósito de trabalhar, lutar, nos dedicar. Pai, eu oro em nome de Jesus, crendo a Deus que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, crendo em nome de Jesus que o Senhor é Deus, ó Pai, que tem promessa para mim e para o seu povo. E em nome de Jesus nós aprendemos aqui que a promessa ela não vem de homens. Os homens fazem promessas, mas elas caem por terra. Nós aprendemos que o Senhor aqui nos abençoa. É melhor confiar no Senhor do que buscar refúgio no homem, do que confiar no homem. E precisamos, ó Deus, nos esforçar, trabalhar como, ó Deus, Caleb, um homem com 85 anos de idade que venceu 3 gigantes, ó Deus, no caminho, ó Deus, da sua conquista, para que ele pudesse tomar posse. Por isso, Senhor, nós precisamos lutar por aquilo que nós queremos, e a nossa luta não é por força nem violência, a nossa luta não é segundo armas carnais, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. A nossa luta, Pai, é com o joelho no chão. Por isso, ó Deus, que nós aprendemos que o Senhor tem uma promessa para nós, e nós, ó Deus, temos que entender que o Senhor sempre tem mais, mas nós precisamos clamar. A tua palavra nos disse: pede que você vai receber, bate que a porta vai se abrir. Em nome de Jesus, aquele que buscar, o Senhor vai encontrar. E por isso nós precisamos e pedimos ao Senhor: coloca ao nosso redor pessoas que têm um propósito com o Senhor. Coloca ao nosso redor pessoas que temam ao Senhor. Porque, ó Deus, Caleb, ó Deus disse: olha, quem conquistar essa cidade vai se casar com a minha mulher. Ele precisava conquistar, e precisava de pessoas com o mesmo espírito, com a mesma vontade e com a mesma determinação de conquista. E eu te peço, ó Deus, tira tudo e todos, ó Deus, que não, ó Deus, edificam, ó Deus, que não constrói, mas só destrói. Porque muita gente que está, ó Deus, às vezes ao redor de nós, elas só trazem contenda, confusão, divisão, inveja. Essas pessoas nós não queremos perto de nós. Nós queremos pessoas que temam o Senhor. Nós queremos, ó Deus, ter o nosso Silas, como Paulo tinha Silas. Pessoas que confiam no Senhor. Pessoas que são mais chegadas do que o irmão. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, que nós venhamos a viver a promessa. E para isso nós estamos clamando. Eu clamo em nome de Jesus. Abençoa esse homem e essa mulher. Manifesta a sua glória nesse homem e nessa mulher, e que nós possamos viver nessa terra as promessas que o Senhor tem para nós, que nós possamos colher a nossa herança, ter o nosso espaço, ó Deus, e viver a tua promessa na face da terra. Eu abençoo o teu povo, ministro, Senhor, a bênção do Senhor sobre o seu povo, e que o seu povo tenha para dar e não para pedir, porque o justo não mendiga o pão. Que o seu povo seja próspero, que o seu povo, ó Deus, seja cheio da bênção do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, para a glória do Senhor, no nome